Olá, boa tarde. Sejam todas e todos bem-vindos à quarta sessão do ciclo de palestras Gaming What Matters. Hoje temos connosco a nossa convidada, a professora Teresa Pereira. Assim, em termos de um pequeno contexto, vou explicar muito rapidamente o que vai acontecer na próxima hora e meia, sensivelmente. Vou começar por fazer uma contextualização muito breve deste projeto, do Quest Humanities at Play. Depois passarei para apresentar a nossa convidada. Nossa convidada, se quiser, dirá umas breves palavras e depois passamos então para as perguntas. No final, todos os que nos estiverem a assistir podem também colocar as suas perguntas. E se tivermos tempo, a Teresa pode ainda responder a mais algumas coisas. E então, sem mais demoras, começo então por apresentar muito brevemente o Quest, porque quase todos aqui já devem saber perfeitamente do que é que se trata. O Quest é um projeto de investigação interdisciplinar dedicado a explorar o papel das humanidades nas formas de produção contemporânea, videojogos e na cultura. Trata-se de uma iniciativa piloto que resulta da colaboração de vários centros de investigação de referência em Portugal e pretende essencialmente aproximar a investigação académica, práticas criativas e participação social no espaço digital. E para mais informações, podem sempre aceder ao site do projeto. E passo para o mais interessante aqui agora, que é realmente apresentar a nossa convidada. A Teresa Pereira é professora auxiliar convidada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde ensina estudos ingleses e norte-americanos, sendo investigadora integrada do CETAPS, Center for English Translation and Anglo-Portuguese Studies. É também vice-coordenadora da área de estudos anglo-portugueses. Completou um mestrado e um doutoramento também na UFCSH, ambos em Línguas, Literaturas e Culturas Modernas, com especialização em Estudos Culturais, e a sua investigação parte de uma abordagem comparada aos estudos literários, culturais e também aos videojogos. Foi bolseira da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, no doutoramento, e recebeu 2 vezes o prémio Melhores Mestres para a sua investigação a nível de pós-graduação, tendo completado recentemente um segundo mestrado em ensino de inglês e espanhol como línguas estrangeiras. As suas principais áreas de investigação são os Game Studies, estudos literários, culturais, estudos anglo-portugueses, vitorianos e neo-vitorianos, ensino de línguas estrangeiras e educação intercultural para a cidadania. Recentemente foi editora convidada também na edição, no volume 14, número 2 da revista Via Panorâmica, numa edição intitulada From the Victorian Era to the American Experiment, Mythic Foundational Narratives in Video Games. E então passo então a palavra à Teresa. Teresa, bem-vinda. Não sei se queres dizer alguma coisa para começar antes das nossas perguntas. Muito obrigada. Antes de mais, quero apenas agradecer primeiro o convite muito amável e que muito me honra para estar aqui hoje. Tenho muito gosto em estar a conversar convosco, em particular com a Ana, e quero também agradecer a muito simpática e muito amável apresentação. E estou muito feliz por estar aqui hoje. Obrigada, Teresa. Então, sendo assim, vamos passar então para a nossa primeira pergunta, que tenho aqui para ti. Portanto, Teresa, muitos videojogos têm historicamente representado territórios e culturas colonizadas e também potências colonizadoras das mais diferentes formas. Acreditas que tem existido uma evolução na forma como estas representações surgem, nomeadamente no que diz respeito aos estereótipos e às construções culturais redutoras e eurocêntricas, ou, por outro lado, achas que os videojogos, incluindo os mais recentes, continuam a perpetuar visões inerentemente problemáticas ou estereotipadas de alguma forma? Muito obrigada pela pergunta, Ana. Antes de eu responder, eu gostava apenas eu penso que será útil definirmos aqui o que é que se entende exatamente por pós-colonialismo, porque
Para dar já uma breve resposta, a mim parece que, de facto, há muitos jogos que continuam a recorrer a práticas representacionais e a estereótipos que se enquadram no âmbito do discurso colonial. E penso que para abordar este tipo de videojogos é também importante compreender o que é isto do pós-colonialismo, não é? E o pós-colonialismo refere-se àquilo que sucedeu o domínio colonial, o período de colonialização. Contudo, muitos críticos, e aqui estou a pensar, por exemplo, em Alec Bomer, defendem que se deve estabelecer uma distinção entre os termos post-colonial, com hífen, e post-colonial sem hífen. Então, o primeiro já se relaciona com o período histórico que se seguiu à descolonização e refere-se a um momento específico. O segundo, sem hífen, post-colonial sem hífen, engloba tudo aquilo que ocorreu desde o início até ao fim do colonialismo. A professora doutora Teresa Pinto Coelho, de quem eu tive a sorte de ser aluna, escreveu um livro intitulado Ilhas, Batalhas e Aventura, Imagens de África no Romance de Império Britânico, no último quartel do século XIX, início do século XX, 2004, e aqui a professora Teresa Pinto Coelho explicou que esta distinção entre o post-colonial com hífen e o post-colonial sem hífen deve-se à insatisfação com o termo post-colonial, com o hífen, que exprime uma realidade que não se identifica com o fim dos impérios coloniais europeus. Já que o colonialismo pode não implicar a ocupação de territórios, mas continuar a manifestar-se sobre outras formas, no que é generalmente conhecido como neocolonialismo. Então, o termo de post-colonial literature, que é trabalhado por Alec Bomer e depois a professora Teresa Pinto Coelho também o vai buscar, identifica-se com a literatura que, ainda antes do processo de independência das colónias, demonstra resistência à colonização ou subverte de algum modo as perspectivas dos colonizadores. E Bomer, eu vou aqui citá-la, ela afirma o seguinte: "Rather than simply being the writing which came after empire, post-colonial literature is that which critically scrutinizes the colonial relationship. It is writing that sets out in one way or another to resist colonial perspectives." Então, a conceptualização de post-colonial literature estende-se a mais esferas do que a britânica e exclusivamente literária, dado que o termo pós-colonial, com hífen ou sem hífen, não tem de ser apenas aplicado ao mundo anglófono e também não tem de ser apenas aplicado à literatura. Então nós podemos aplicá-lo aos jogos digitais e podemos aplicá-los a outras esferas culturais para além do mundo anglófono. Quando estamos a fazer tradução para português, portanto este post-colonial com hífen e sem hífen, em português, a língua portuguesa apenas admite a utilização do termo pós-colonial com hífen. Isto deve-se ao facto do prefixo pós ser sempre acompanhado de um hífen, exceto quando o pós não tem acentuação própria. Voltando agora à pergunta colocada aqui pela Ana, de facto parece-me que há muitos jogos, podemos falar disto mais à frente, claro que já há videojogos que já adotam outra perspectiva, que já abordam de outra forma o período colonial e comunidades historicamente colonizadas e marginalizadas. Claro que isso já existe e podemos mencionar isso mais à frente, mas de facto também continua a haver muitos jogos que continuam a recorrer às mesmas estratégias de teor problemático, como estava a ser mencionado, e que continuam a recorrer a estereótipos. E basta olharmos, por exemplo, para os Grand Strategy Video Games que eu estudei no meu primeiro mestrado e que estudei no meu doutoramento, por exemplo, o Sid Meier's Civilization, ou temos também o Victoria, temos o Victoria 1, o Victoria 2 e agora saiu em 2022 o Victoria 3. Portanto, temos também o Europa Universalis, portanto, há uma série de Grand Strategy Video Games que, de facto, recorrem a estratégias que podemos caracterizar como de teor estereotipado e também eurocêntrica. Penso que um dos estereótipos que eu estudei na minha tese de doutoramento foi o estereótipo do primitivismo. E posso, talvez, penso que ainda tenho um bocadinho de tempo para esta questão. Sim, força. O académico Pramod K. Nayar, ele escreveu o Dictionary of Postcolonial Studies, e aqui ele define o estereótipo do primitivismo como, e agora vou citar, among the many stereotypes of the non-European native in colonial discourse, este estereótipo do primitivismo is one of the oldest. Portanto, o estereótipo do primitivismo não só posicionava o nativo no grau mais baixo da escala evolutiva, e nós temos, quando estamos a falar destes estereótipos, também temos que pensar no evolucionismo e como isso está a ser aplicado ao estudo e ao entendimento de culturas
diferentes da cultura europeu, portanto, a alteridade, não é? Como é que isto está a ser utilizado para percepcionar e para compreender a alteridade, o outro. Então, este estereótipo de primitivismo coloca o nativo no grau mais baixo da escala evolutiva e o europeu no topo. Mas também, este estereótipo de primitivismo também se encontrava relacionado com temporalidade. Então, convertia, por exemplo, culturas africanas oitocentistas em culturas antigas e atrasadas no tempo. E, de acordo com esta perspectiva, por um lado, os nativos do continente africano eram vistos como mais inocentes, mais autênticos, mais próximos da natureza. Mas, por outro lado, as suas línguas, as suas religiões, os sistemas políticos destas culturas eram percepcionados e entendidos como reflexo de um passado longínquo, do qual os africanos não tinham progredido. Então, este estereótipo do primitivismo também percepcionava os nativos africanos como o quê? Politicamente imaturos e vivendo de acordo com sistemas económicos rudimentares que careciam de sistemas de governação que fossem aceitáveis aos olhos dos europeus. E depois esta percepção, este entendimento era utilizado para justificar a aplicação a aplicação muitas vezes violenta dos sistemas de governação dos europeus aos nativos africanos, falando da questão africana. E tal percepção auxiliou os europeus também a justificar a rejeição de todas as formas nativas africanas de organização, fosse do que fosse, e a instauração das suas. Como eu mencionei, aliado ao primitivismo, temos a imagem do bom selvagem. Frequentemente, eu estudei na minha tese de doutoramento a Guerra Anglo-Azul, foi um dos conflitos que estudei, e esta imagem do bom selvagem surge frequentemente identificado com os Zulus, devido ao facto de estes serem considerados guerreiros brilhantes. E esta percepção era profundamente influenciada pela derrota estrondosa inglesa na Batalha de Izendlava, que ocorreu em janeiro de 1879, foi o primeiro grande combate da Guerra Anglo-Azul e os ingleses foram chacinados por completo, e então a partir daí há uma grande há a caracterização do Zulu como tal bom selvagem, e é muito interessante ver que depois estas imagens vão surgir em certos romances muito conhecidos, por exemplo, H. Rider Haggard vai utilizar esta imagem do Zulu enquanto bom selvagem para desenhar o rei legítimo dos Kukuanas em King Solomon's Mines, uma obra de 1885. Para voltar aos videojogos, um dos jogos que eu também estudei na minha tese de doutoramento, porque estava a focar na Guerra Anglo-Azul, foi o Zula Response, que é um jogo de 2017. É um first-person shooter, portanto isto não é um grand strategy video game, mas também recorre ao estereótipo do primitivismo e este jogo pretende dramatizar ou ser quase um simulador da Guerra Anglo-Azul, portanto vai opor os britânicos aos Zulus e nós podemos jogar como qualquer um dos lados, na verdade. Podemos escolher com que lado é que jogamos. Mas este videojogo, como eu estava a dizer, recorre ao estereótipo do primitivismo e o que é que vai fazer? Através de aquilo que permite ao jogador fazer ou não fazer, acaba por argumentar que os Zulus se encontravam num patamar inferior ao ocupado pelos ingleses, nesta tal escala evolutiva. Portanto, enquanto os ingleses, nós escolhemos jogar como inglês, coisas como o medo, a cobardia, a fadiga ou a dor vão afetar o gameplay. Portanto, e vão afetar a personagem com quem nós estamos a jogar. Portanto, vai fazer com que seja mais difícil ganharmos o jogo. Mas se estivermos a jogar como um Zul, eles nunca sentem cobardia, nunca sentem medo, nunca sentem fadiga, nunca sentem dor. Ou seja, nós podemos olhar para isto como, isto é o estereótipo do bom selvagem, não é? Eles são guerreiros excepcionais, eles nem medo sentem, eles nem sentem dor, eles não padecem das mesmas dificuldades que afligem qualquer outro ser humano. E de facto, nós até temos neste jogo uns pequenos textos explicativos, eles falam lá de Shaka, que era o rei Zulu, falam de Shaka e aqui eles dizem que de facto os Zulus eram guerreiros magníficos e utilizam um tom de claro elogio, que também é emprego, por exemplo, em King Solomon's Mines, e estamos a falar de um jogo de 2017 que está a utilizar o mesmo tom que Haggard utilizou no século XIX. Isto tudo para descrever Shaka.
Nomeadamente quando falam, por exemplo, dos feitos do chefe desta nação. No entanto, nós também podemos pegar no estereótipo do primitivismo, porque, de facto, no estereótipo do primitivismo, como o encontramos durante o período colonial, o outro colonizado é muitas vezes caracterizado como quase animalesco, ou seja, não sente dor, não se cansa porque está ao nível de um animal. E quando nós olhamos para jogos deste tipo, sim, por um lado pode ser o bom selvagem, mas por outro lado pode também ser o estereótipo do primitivismo ou pode ser uma mistura de ambos. Uhum. Obrigada, Teresa. Muito interessante essa principalmente a continuação, não é, de todos estes estereótipos ainda hoje, nomeadamente, primeiro, como falaste na literatura, mas depois também nos videojogos. E em relação aos videojogos, perguntava-te então na mesma linha se vês alguma diferença considerável sobre isto que tivemos a discutir, não é? Dos estereótipos e tudo mais, entre os jogos indie ou os AAA games de maior sucesso comercial. Que diferenças, se é que existem, é que podes apontar? Queres-nos falar um bocadinho disso? Eu penso que, de facto, historicamente, a nível de jogos produzidos por estúdios independentes, tem havido uma maior preocupação, um maior cuidado por representar de uma forma mais, talvez não fiel, mas com maior respeito, comunidades historicamente colonizadas ou até comunidades indígenas. Isso é de facto verdade, penso eu. E temos, aqui eu gostava de dar o exemplo dos estudos norte-americanos, a que eu também me dedico, embora não seja assim tão comum, nem sempre se aplica o conceito pós-colonial ao contexto norte-americano. Eu penso que pode ser muito interessante se pensarmos num videojogo como Never Alone. É um jogo muito aclamado, o jogo é muito bonito, o jogo é de 2014 e baseia-se num conto tradicional, num creation tale das comunidades nativas do Alasca. E o jogo segue basicamente uma menina e uma raposa, e o jogo, quem está por trás deste jogo é a Upper One Games, e a Upper One Games é uma subsidiária da Cook Inlet Tribal Council. A Upper One Games foi a primeira companhia de videojogos a pertencer a uma comunidade indígena nos Estados Unidos da América, e para além disso, a Cook Inlet Tribal Council é uma organização sem fins lucrativos que procura apoiar as comunidades nativas do Alasca. Então, este Never Alone é um jogo muito aclamado, de facto pelo respeito que demonstra para com as comunidades indígenas, porque é produzido por porque é criado por um developer que está ligado às comunidades indígenas, e é um exemplo de um videojogo de um estúdio pequeno que incorpora vozes indígenas e que o faz de uma forma que procura respeitar essas comunidades. Mas também penso que cada vez mais os grandes estúdios estão a ter uma maior preocupação com dar voz a comunidades indígenas e com representá-las de uma forma mais responsável e com maior respeito. E aqui tenho que dar o exemplo do Assassin's Creed 3, é da Ubisoft, é lançado em 2012. De facto, pronto, provavelmente muita gente conhece este jogo, mas passa-se durante a Revolução Norte-Americana, e aqui os jogadores confrontam-se com os British Loyalists. Portanto, quando está a haver a Revolução Americana, de facto, há aquelas fações que se revoltam, sim, mas continuamos a ter fações que continuam a ser leais à coroa britânica. Então o jogador vai se debater contra os British Loyalists, contra os colonists, os colonos, também temos que lutar contra lobos, contra ursos, pronto, esse tipo de coisas. Mas o jogo é muito interessante porque uma das principais personagens é meio Mohawk, não sabem como traduzir isto para português, mas é meio Mohawk e meio branca, portanto
e é uma das personagens principais. Chama-se Connor Kenway, e depois também tem o nome Mohawk, não é? Portanto, tem o nome anglófono e tem o nome indígena. A personagem também recorre à língua Mohawk no jogo, e para além disso, foi um autor Native American, indígena, o Noah Watts, que deu voz a esta personagem, e depois a personagem também tem uma mãe, e a mãe também quem dá voz à mãe também é uma atora indígena. Portanto, houve aqui uma maior preocupação para representar de uma forma mais responsável, portanto já estão a utilizar pessoas inseridas no meio Native American, não é? Para representar estes papéis. E para além disso, quando o jogo estava a ser desenvolvido, a Ubisoft também vai contratar consultores culturais para ter certeza que está a representar tudo da forma correta, não é? Também vai contratar professores de língua e indígena para também ter a certeza que está a fazer tudo bem, e vai colocar na produção do jogo muita gente ligada às comunidades indígenas. Portanto, eu penso que de facto tem havido uma maior preocupação por parte também dos estúdios com mais peso na indústria e com mais nome na indústria, para representar de uma forma mais responsável e com maior respeito a comunidades indígenas. Isto no caso norte-americano. Agora, nós podemos perguntar até que ponto é que isto também não tem a ver com o próprio contexto sociocultural da época, não é? Em que de facto, isto é 2012, portanto, nessa época, nesse ano, já havia os estúdios que representassem de uma forma que não fosse responsável e que não fosse tão respeituosa este tipo de comunidades, seriam atacados, não é? E seriam atacados pelo público, seriam atacados pelos jogadores, e isso poderia baixar o nível de vendas. Portanto, eles estão a fazer isto por facto, por questões morais, por questões éticas, ou estão a fazer isto porque sabem que podem até certo ponto ser cancelados. Também temos que colocar essas questões. Mas, de facto, a verdade é que tem havido essa maior preocupação. E no caso dos Native Americans, há muitos jogos muito interessantes que têm surgido. Faço novamente a ressalva, nem sempre se aplica a este contexto o termo pós-colonial, mas também pode ser interessante fazê-lo e pensarmos de um modo crítico sobre o legado imperial norte-americano. Sim, sem dúvida. E continuando ainda nessa linha das questões éticas, mas se calhar transitando dos estúdios para agora o ponto de vista do próprio jogador, se calhar há quem possa argumentar que este se pode tornar de alguma maneira cúmplice de narrativas coloniais, neocoloniais, estereotipadas, o que for, no papel que desempenha no próprio jogo, não é? Se o jogo tiver este tipo de narrativa colonial. O que é que tu achas sobre isto? O que é que tens a dizer? Muito obrigada, Ana, pela questão. Eu aqui gostava apenas de começar por contar uma pequena história, porque quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu de facto falava da agência do jogador e argumentava que até certo ponto o jogador possuía livre arbítrio, portanto possuía o poder de decisão no espaço virtual do jogo. E lembro-me que quem arguiu a minha dissertação de mestrado foi a professora doutora Isabel Capelou Gil, que me disse que, atenção, que não é livre-arbítrio, é ilusão de livre-arbítrio. E eu, entretanto, já se passaram alguns anos, portanto, eu defendi a minha dissertação do meu primeiro mestrado em 2014, se não estou em erro, se não estou agora a trocar os anos. Portanto, já se passaram alguns anos desde então e, de facto, eu, entretanto, fui trabalhando sobre o assunto e acabei por concordar totalmente com aquilo que me foi dito nesse dia. Então, eu acho que é mesmo importante referir que, no que diz respeito à agência do jogador, parece-me a mim, mas se alguém não concordar comigo ou não concordar com alguma coisa que eu diga, por favor, será muito interessante discutir isto mais à frente, mas parece-me a mim que no que diz respeito à agência do jogador, os videojogos criam esta ilusão de agência e a ilusão de livre-arbítrio. Mesmo quando nós estamos a falar de sandbox games, que são aqueles jogos em que nós podemos explorar o mundo, não é? Temos o mundo à nossa disposição e podemos explorá-lo com relativa liberdade, a verdade é que nós estamos dentro de um espaço virtual que limita as ações permitidas
permitidas ao jogador. E tudo aquilo que é permitido ao jogador fazer ou não fazer foi definido a priori pelos developers do jogo, não é? Não somos nós que estamos ali a decidir nada, tudo aquilo que nós fazemos já foi decidido. Assim, agora, podemos ter um leque de opções, que podemos selecionar. Então, quando nós falamos de videojogos que incorporam aquilo que se poderá caracterizar como discurso colonial, parece-me pertinente começar por olhar para os meios de produção, para quem está a produzir o jogo e para o contexto sociocultural que está subjacente à produção e à disseminação desses videojogos. Então, quem é que está a produzir este jogo? Se de facto estamos perante um jogo que incorpora aquilo que se poderá caracterizar como discurso colonial, então porquê é que quem é que está a produzir este jogo? Qual é o contexto que esta pessoa vem, não é? Um videojogo também deve ser entendido como um artefacto cultural, tal como uma obra literária, tal como um filme. Um jogo é um artefacto cultural e parte de um contexto cultural. Então temos que perguntar quem é que está, temos que colocar a questão quem é que está a produzir este jogo e depois quem é que está a comercializar este jogo, não é? Isto não quer dizer que também não seja relevante recorrer aos estudos de recepção, aos estudos centrados nos utilizadores de videojogos, naquilo que Henry Jenkins designaria audiência interativa. É também importante ver quem é que está a jogar este jogo, porque os jogos não são produzidos se não houver quem os compre e quem os jogue, não é? Então, se estes jogos estão a ser produzidos, é porque continuam a possuir um mercado que está pronto a consumi-los e a torná-los rentáveis. Então, a meu ver, não podemos apenas dizer que o jogador se torna cúmplice de narrativas coloniais ao interagir com jogos digitais que incorporam traços do discurso colonial. Os produtores e os distribuidores desses videojogos também são cúmplices, não é? E eu tenho estado aqui a mencionar o conceito de discurso colonial, e eu comecei por definir o conceito de pós-colonialismo, mas eu ainda não expliquei o que é discurso colonial, portanto, se Ana me permitir, eu agora explicava aqui um bocadinho. Sim, força. Então, e gostava de começar por partir da acessão que Michel Foucault dá ao conceito de discurso. E o discurso refere-se às condições políticas, sociais, administrativas e linguísticas que permitem que determinadas afirmações, como, e aqui estou-me a basear no trabalho de Edward Said, grande teórico por trás do pós-colonialismo, o discurso refere-se às condições que permitem determinadas afirmações, por exemplo, as proferidas a respeito do Islão ou dos árabes, sejam feitas, não é? Descrevendo as hierarquias de poder em que certas figuras, médicos, polícias, reis, administradores, decidem o que pode ser dito e o que deve ser silenciado. Então, o discurso colonial representa os colonizados das mais variadas formas, sem que tenha alguma vez de obter um selo de autenticidade, não tem de ser fiel a coisa nenhuma. Se o discurso for validado pelas entidades competentes, então o discurso pode ser promovido e pode ser disseminado. E, na verdade, o discurso colonial acaba por se validar a si mesmo, e na ausência de algo que o questione, institui-se como uma verdade absoluta e acaba por ser identificado com a realidade. Então, nos numerosos estudos que vão surgir na senda de Edward Said, e uma das suas obras mais importantes, como vocês muito bem devem saber, é Orientalism, de 1978, na senda dos estudos de Edward Said, o discurso colonial passa a ser percepcionado como um conjunto de imagens estereotipadas do outro colonizado. E este outro colonizado começa a ser persistentemente descrito como o quê? Selvagem, feminino, primitivo, o tal estereótipo do primitivismo que já falámos, vulnerável, infantil, supersticioso, iliterado, apolítico, entre muitos e outros adjetivos. E podemos juntar a isto que os territórios povoados pelos nativos são, na maior parte dos casos, descritos como vazios. E aqui temos que ir ao conceito de terra núleos. Portanto, são vazios, são selvagens, são decadentes, e estas representações circulam e transformam-se no meio para justificar o domínio colonial. Porque se o outro colonizado possui todas estas características, então ele não tem capacidade para se autogovernar. E o que é ainda mais
perturbador é que depois, muitas vezes, estas características são aceitas pelos próprios nativos, que as internalizam, não é? E as interiorizam. Então tornam-se, consequentemente, e o que eu gostava de citar novamente para a Modkei Nayar, a very insidious means of imposing colonial rule, because the discourse, once it was accepted by the subject, presented the colonial rule as necessary, benevolent and natural. Pronto, e esta era a definição que eu aqui queria trazer de discurso colonial, já que tenho vindo a mencionar o conceito. Espero ter respondido à questão, Ana. Sim, sem dúvida. Na realidade, na sequência dessa questão, ainda ia perguntar exatamente quais as possíveis implicações, acho que de alguma maneira já foste respondendo, mas quais as possíveis implicações destes jogos colocarem muitas vezes o jogador no papel exatamente do explorador ou do conquistador colonial, e quais as implicações deste tipo de agência? Sim, no fundo, um bom exemplo é o Sid Meier's Civilization, que eu também estudei, mas o Victoria também. São 2 Grand Strategy Video Games. O propósito destes videojogos é nós escolhemos uma nação, no início do videojogo, selecionamos uma nação com a qual queiramos trabalhar. É interessante que o Sid Meier's Civilization, em algumas das suas versões, por acaso inclui como nações comunidades indígenas norte-americanas, que estávamos a falar há pouco. Isso é interessante. E muitas vezes e outra coisa que também é interessante mencionar é que o mesmo videojogo pode conter representações estereotipadas e problemáticas de comunidades historicamente colonizadas, mas também pode ao mesmo tempo tentar respeitar e representar de uma forma responsável e dar voz a outras comunidades historicamente colonizadas. Isso também é interessante, portanto, e isto também é outra questão relacionada com o pós-colonialismo. O pós-colonialismo também trabalha muito o conceito de ambivalência, de ambiguidade, não é? Na representação do outro. Porque, por um lado, de facto, pode haver uma representação estereotipada, mas, por outro lado, também pode haver uma valorização do outro. E isso vê-se, por exemplo, a representação dos Zulus é um grande exemplo disso. Sim, está ali o bom selvagem, sim, está ali o primitivismo, mas também há uma grande exaltação e há um tom claramente laudatório para descrever os Zulus, neste caso por parte dos ingleses. Mas voltando à questão que estava a ser feita, eu estava aqui a explicar o que é que são estes Grand Strategy Video Games. No caso do Sid Meier's Civilization e do Victoria, nós selecionamos uma nação e vamos jogar com essa nação ao longo do jogo, não é? E o objetivo é a nossa nação tornar-se a maior nação, a nação mais poderosa de todas, não é? E isto será, invariavelmente, pelo ato de colonizar outros povos e de subjugá-los à nossa vontade. E o que estes jogos fazem, no caso do Sid Meier's Civilization, não está attached, não está ligado a nenhum período histórico específico, portanto nós começamos no início da era humana e vamos até ao futuro. No caso do Victoria, já se cinge ali ao período da era vitoriana, portanto estamos a falar do século XIX. O que estes jogos fazem, no fundo, é reiterar a lógica colonial. Eles apenas estão a repetir esta lógica colonial, não é outra coisa que eles fazem. E eu aqui gostava de aproveitar para mencionar novamente a minha dissertação do meu primeiro mestrado, em que eu defendi que estes videojogos, na verdade, acabam também por conter um teor pós-colonial, e eu agora já não concordo nada com aquilo que disse na minha dissertação de mestrado. Porque imaginemos, por exemplo, os dois jogos que eu estou aqui a mencionar são bons exemplos. Imaginemos o Victoria, imaginemos que nós queremos jogar com Portugal, não é? Então a nossa nação vai ser Portugal e o objetivo é chegar ao final do jogo e Portugal ser a principal nação do mundo, não é? Isto quer dizer que, teoricamente, é possível Portugal colonizar a Inglaterra e tomar conta do grande Império Britânico. Então, em vez de ser a Inglaterra a grande potência colonizadora e ser a principal potência mundial, passa a ser Portugal.
Pronto, eu de facto na minha dissertação de mestrado argumentei que isto é de um teor, isto reveste-se de um teor pós-colonial. Então e se fosse a Índia? Se for a Índia, se decidirmos jogar com a Índia e for a Índia a conquistar a Inglaterra e a conquistar o grande Império Inglês. Isto, argumentei eu na altura, que isto demonstra um teor, um caráter pós-colonial. Mas de facto eu não concordo com aquilo que defendi há todos estes anos atrás. Na minha tese de doutoramento já defendo o oposto, porque de facto não há aqui nenhuma narrativa pós-colonial, não há aqui, porque o pós-colonial, como eu estava a dizer no início, parte do pressupor, tenta problematizar o colonial, não é? Tenta questionar, tenta subvertê-lo. Isto não está a subverter nada, não está a questionar nada, está apenas a reiterar a lógica colonial, mas muda os principais atores por trás desta lógica colonial. Eu, neste contexto, porque estamos aqui a falar de videojogos, eu gostava de mencionar o livro Video Games and Post-Colonialism, Empire Plays Back. É de 2017, portanto eu não tinha acesso a este livro quando escrevi a minha dissertação de mestrado, mas já tinha quando escrevi a minha tese de doutoramento. E nesta obra, o autor argumenta o seguinte, eu vou citá-lo, pronto, ele diz o seguinte: Whether playing as the British conquering India or the Marathas conquering Europe, the same logic of colonial rule and empire is in effect. The Aztecs conquering London in an alternative history fiction are as much a part of the imperialist logic as the Spaniards who conquered the Aztecs in reality. Então, ele depois argumenta ainda o seguinte: This is the logic that validates empire and nationalism, but only with the players changed. Então, para mim, quando nós colocamos um jogador no papel de explorador ou no papel de conquistador, nós estamos apenas a reiterar a mesma lógica subjacente ao discurso colonial e subjacente ao colonialismo. Espero ter respondido à questão. Sim, não, sim, e concordo inteiramente, porque lá está, à primeira vista, poderíamos nos questionar se esta subversão dos agentes, não é, do jogo, de que poderia ser de alguma forma uma crítica a este discurso colonial perpetuado em muitos outros videojogos e manifestações culturais em geral, mas na realidade é como tu dizes, não parece fazer mais do que perpetuar a mesma lógica, com as mesmas premissas daquilo que foi o colonialismo. E é muito interessante ver isso. Então, peço desculpa, não sei se posso também acrescentar outra coisa, porque depois é interessante nós olharmos para os países de onde vêm estes jogos, quais são os países de onde vêm também os principais estúdios que desenvolvem estes jogos. Isso também pode ser interessante, não é? E se calhar vamos reparar que estes estúdios depois acabam por inserir-se naquela dicotomia, naquilo que nós descrevemos como o digital divide, não é? O digital divide em que temos um global north muito voltado para o digital, não é? E com grande acesso às infraestruturas que nos ligam ao que podemos caracterizar como ciberespaço, como digital, e depois temos o Global South, que não tem o mesmo acesso, que não tem a mesma facilidade em ter acesso a esse tipo de infraestruturas. E aqui já não falamos de colonialismo, mas falamos de neocolonialismo, não é? Isto é um reflexo desse neocolonialismo. Exatamente. E se calhar com isso passamos para a nossa última pergunta, mas com certeza vão haver mais de quem nos está a ouvir. Um artefacto tão versátil e complexo como o videojogo pode possuir o poder de equilibrar uma vertente mais ligada ao entretenimento com uma responsabilidade histórica na representação das culturas, mesmo que ficcionais. Como é que acreditas que isto pode ser feito e se tem vindo a ser feito? Bom, isto liga-se de alguma forma com o que
tudo o que já tivemos a falar, mas se quiseres acrescentar alguma coisa. Não, isto de facto pode ser feito e tem vindo a ser feito, não é? Isto é a maior prova de que pode ser feito. É que os videojogos são artefacto cultural e tal como a literatura, tal como os filmes, tal como as séries de televisão, podem representar de uma forma responsável, de uma forma com respeito, não é? Comunidades indígenas, comunidades historicamente colonizadas. Claro que o podem fazer. Mas primeiro eu acho que é necessário que haja vontade de o fazer, não é? Também temos que compreender que os videojogos, isto é uma indústria, é uma indústria capitalista, eles querem vender jogos, não é? Querem vender, portanto têm que criar jogos que sejam rentáveis, que as pessoas queiram jogar. Então, primeiro tem que haver vontade para que de facto se represente de uma forma, que se represente com respeito e de uma forma responsável o outro, e aqueles que foram historicamente marginalizados e colonizados, tem que haver vontade, não só por parte dos produtores para o fazer, mas também por parte dos jogadores que depois vão consumir estes jogos. E se essa vontade estiver lá, existir, então tem que se fazer algo como a Ubisoft fez, por exemplo, no caso do Assassin's Creed 3, colocar na equipa de produção pessoas efetivamente ligadas às comunidades, estas comunidades historicamente marginalizadas e colonizadas, e tem que se colocar especialistas culturais, especialistas linguistas. Por exemplo, eu falei do jogo de Zulu Response há pouco, e de facto há ali há alguns momentos em que as personagens Zulu falam em Zulu, tudo bem, mas isto é um videojogo que está a representar os ingleses e os Zulus e diz que o tenta fazer da forma mais fiel e mais objetiva possível. Mas depois nós vamos ver o jogo, o texto no jogo, tudo aquilo que existe para ler no jogo, não é? Todas as instruções, todas as descrições, está tudo em inglês. Nunca temos a opção da outra língua, não é? E mesmo quando a outra língua é utilizada, por exemplo, nos gritos de guerra dos Zulus. Então, e depois os gritos de guerra dá-lhes mais força para eles lutarem com mais vigor, tudo bem. Mas até que ponto é que a utilização desses gritos de guerra não acaba por resultar também numa representação que sublinha, que salienta o tal estereótipo do primitivismo? Até que ponto é que estão a recorrer à língua Zulu, nesse momento em específico, porque não recorrem a si mais, fazem porque querem de facto honrar a cultura ou fazem porque estão a tentar assinalar o tal estereótipo do primitivismo, o tal estereótipo do bom selvagem? Então tem que haver uma grande vontade por parte destes estúdios, também tem que haver uma vontade por parte dos jogadores e se tiver essa vontade, então tem que se colocar pessoas que sejam especialistas na área, que estejam ligadas às comunidades, a trabalhar na equipa de produção. Sim, sem dúvida, senão esses pequenos apontamentos parece... Estavas a falar agora e lembrei-me outra vez do que disseste sobre o orientalismo do Said, não é? Parece esses gritos de guerra em Zulu parece o exótico a aparecer, não é? Para cumprir a sua função de o outro estereotipado, e quando na realidade estamos a perpetuar as mesmas dinâmicas de poder, não é? Mesmo dentro do próprio videojogo, com as opções todas de a língua estar apenas em inglês, e depois pensarmos também, lá está, como disseste há pouco, aonde é que estes videojogos circulam e por quem é que estão a ser jogados, e portanto, mesmo aí nessa dimensão mais macro, reiterar estas mesmas dinâmicas do poder que continuam a circular nos mesmos espaços, as mesmas pessoas têm acesso a eles e outras pessoas que não têm, não é? Por outro lado. E por isso, sim, força. Peço desculpa por interromper, não sei se posso acrescentar-se outra coisa, porque achei muito interessante esse comentário do exótico, parece-me que é exatamente isso, e parece-me também que é outra coisa, até certo ponto, nas representações, por exemplo, dos Zulus, nos Zulus então isto vê-se muito claramente, há até um fetichismo na forma como eles são representados, e um erotismo na forma como eles são representados. No caso deste jogo, portanto, nós vemos os seus corpos muito esculpidos, muito musculados, não é? E é tão interessante se nós depois formos pegar em Haggard e King Solomon's Mines, porque Haggard
Hagrid vai fazer a mesma coisa na descrição dos Zulus. Ele também, nas descrições que ele faz, por exemplo, do Umbopa, portanto, o tal rei legítimo dos Kukuanas, o Hagrid, como o descreve, tem muita atenção ao detalhe e, de facto, descreve ali um corpo esculpido à perfeição, não é? Então nós aqui, depois nestes jogos, nós não temos a descrição literária, mas podemos ver. Parece-me que há o exótico e há também uma fetichização do exótico, do que é o outro, do que é o estranho. Sim, sim, sem dúvida, parece-me. Lá está, não joguei, não tive essa experiência em primeira mão com o jogo, mas parece-me que é exatamente isso. Não sei se já agora te lembras de outros exemplos em outros jogos disto que estamos aqui a falar, de alguma forma desse fetichismo que aparece. No caso deste fetichismo, não me recordo agora de mais exemplos. No caso do fetichismo, não me recordo de mais exemplos. Claro que depois temos muitos exemplos na literatura e, de facto, eu também também me dedico muito à literatura. Bem, mas estou-me agora a lembrar, por exemplo, do Red Dead Redemption, que já se foca nos Native Americans. Não sei até que ponto é que podemos aí falar de fetichismo. Foi algo que ainda não estudei, que tenho que ver com mais atenção, mas penso que pode ser uma possibilidade. Mas no caso do fetichismo não me recordo mais exemplos. Peço desculpa. Não, eu é que agradeço, porque pode ser uma coisa a pensar para o futuro. Definitivamente é. E pronto, para já é isto. Eu não sei se temos, entretanto, pergunta, alguma pergunta de quem nos está a assistir. Acho que para já ainda não. Se alguém quiser pensar, entretanto, em últimas perguntas para a Teresa. Se não, pergunto-te, Teresa, se tens mais alguma coisa que queiras dizer neste momento, em jeito de conclusão, ou se há algum tema que ainda não falámos que gostavas de aprofundar um pouco, não sei. Que me recordo neste momento não, mas caso alguém tenha alguma pergunta, tenho muito gosto em responder, seja agora, seja depois via e-mail. Penso que isto é uma discussão que é muito relevante, abordar esta questão, esta ideia da representação nos videojogos e também abordar os videojogos de facto como artefactos culturais que têm a capacidade de representar o outro, de uma forma que pode ser problemática, mas que também pode ser muito boa, muito positiva, tal como a literatura, tal como os filmes. Sim, realmente uma das coisas que me ficou na cabeça depois desta conversa era mesmo essa dimensão da ambivalência, não é? Que estavas a falar há bocado, que acho muito interessante como é que às vezes simultaneamente temos duas narrativas que parecem quase paradoxais, não é? De uma dimensão mais ou menos crítica do discurso colonial, etc. E acho interessante pensarmos nessa ambivalência, o que é que isso nos pode dizer também sobre os próprios produtores de jogos, o videojogo em geral, o papel do jogador, etc. A questão do exótico relaciona-se com isso e o fetichismo também se relaciona com isso. De facto, esta ambiguidade é muito... A professora Teresa Pinto Coelho também trabalha isto no seu livro que eu mencionei há pouco. Esta questão da ambiguidade, pronto, é algo explorado no âmbito do pós-colonialismo, porque de facto a mesma narrativa que por um lado critica e olha para o outro como inferior, também o vai tornar num ser exótico, também o vai tornar no objeto de fetichismo. Portanto, isto também é reflexo, é um sintoma dessa ambiguidade, não é? Sim, sim, sem dúvida. Bem, eu acho que não temos perguntas
Por isso, mas acho que também já falámos bastante, acho que foi uma conversa muito produtiva, por isso, se não houver mais nada a acrescentar, eu ia agradecer primeiro à Teresa por estar aqui, por partilhar connosco o seu conhecimento, as suas reflexões sobre o tema. Para mim foi um privilégio estar aqui a ouvir, aprendi muito, sinceramente, e agradeço a toda a gente também que nos está a assistir e, e fiquem à espera da próxima sessão, que iremos divulgar em breve. E por hoje é isso. Obrigada, Teresa. Eu é que agradeço, muito obrigada.